Mas se não tivesse banner, eu também teria que estar, porque o Senhor me chamou para servir. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: você não é mais uma peça que está em cartaz, você não é uma peça que está separada, todo mundo é ouro. Tu continua sendo vaso de barro. Tu continua sendo vaso de barro. Olha para ele de novo, olha para ela de novo e fala assim: tu entende o que o oleiro faz com o barro? O barro na mão do oleiro fica no modelo que ele quer. O vaso na mão do oleiro, se o oleiro olhar para o vaso, pastor, fala assim: tá torto desse lado, eu vou quebrar o vaso. Vou desfazer o vaso. Vou quebrar ele todinho porque eu quero remodelar. Eu vou dar a sua e a bandeira sábia. Deus te trouxe aqui nessa noite para te avisar: você está na minha mão, você está na minha mão, e eu faço de você o que eu quiser fazer. É o que ele quer fazer. 2 semanas atrás eu estava em Vitória pegando a palavra. Mas eu vou falar uma coisa. Vou tirar até o microfone, né? Já nem grava, gente, aqui. Eu estou sentindo tanta presença de Deus aqui. Tanta presença de Deus aqui. Que não interessa o estado do Brasil que você esteja pregando ou louvando. O que me interessa, com toda sinceridade, é sentir, na verdade, isso aqui, é sentir a presença do Eterno. Porque não adianta estar por aí pregando, sassaricando, pulando no mistério e não ter a presença evidente do Mestre. Aleluia. Não tem graça. Não tem graça. Saia de Não tem graça. Você sair da tua casa. Você sair, deixar filho em casa, os seus afazeres, as compras que fizemos hoje às 5 da tarde, está lá me esperando para eu colocar tudo de novo dentro do armário. Mas antes de qualquer coisa, olhei para ele, ele concordou. Vamos lá contar as boas novas, coisas que o Senhor tem feito na nossa casa. Olha isso. É barro. glória a Deus. Detalhe, se ele olhar e falar assim: esse barro não é bom, ele desfaz do barro. Ele olha e fala: eu preciso de um barro melhor. Meu Deus, Você aleluia. está entendendo o que Deus está falando na tua vida hoje, para mim, para você? Você está conseguindo entender que antes de mim tinha outras pessoas, e antes dessas pessoas tinham outras pessoas? Aleluia. Livro de Lucas, capítulo 10, é um texto muito conhecido. Meu Deus, aleluia. Eu estou muito ruim da minha garganta, muito ruim. Estou tomando muito remédio, xarope, tudo que eu estou me habituando. Mas eu vou compartilhar com vocês e eu vou orar. Livro de Lucas, capítulo 13, vem narrando uma situação interessantíssima. O texto está falando que é sábado. E nesse sábado, o nosso Jesus, ele decide visitar, muito provavelmente pela primeira vez, uma sinagoga. O que é uma sinagoga? A sinagoga é um ambiente de culto. É um ambiente onde as pessoas se reuniam para falar das coisas do alto. Algumas sinagogas realmente falavam das coisas do alto, mas em outras sinagogas existiam diversos assuntos que eram falados, exceto das coisas do alto. Só que eu não quero me prender a esse texto, a esse detalhe. Eu só quero compartilhar com você a questão que nesse dia o nosso Jesus, ele decide pisar naquele ambiente de culto. Meu Deus, No aleluia. ambiente de culto tem de tudo. Tem quem dirija, tem quem pregue, tem quem toque, tem quem precise receber, tem quem esteja ali com o coração totalmente voltado para a gratidão. No ambiente de culto tem tudo. Tem quem vai para ser curado, tem quem vai para pedir nem por si mesmo. Tem pessoas que entram no ambiente de culto pedindo oração para alguém que ficou em casa. No ambiente de culto tem quem está cheio, mas também tem quem está vazio, necessitando do movimento do Senhor para ser preenchido da unção. Meu Deus. Naquele dia, a Bíblia vai dizer que ninguém esperava que Jesus iria entrar naquele ambiente, iria pisar os pés daquele ambiente, iria participar daquilo ali. Eu acho engraçado que numa segunda-feira como essa, depois
pode passar toda semana pregando. Não estou falando isso para vir com glória não, porque é bobeira. Glória a Deus. Mas eu falei assim, Deus, muito obrigada, porque significa que eu ainda preciso de mais. Significa que eu ainda não estou cheio o suficiente. Eu não estou cheio o bastante. Eu preciso de mais um pouco da porção. Você também precisa mais um pouco da porção. Por isso que tu está aqui. É por isso que tu chegou na casa. É por isso que tu entendeu que era melhor vir para dentro do templo para adorar a Deus, entrar para dentro da sinagoga, do que ficar à toa por aí. Meu Deus, aleluia. Só que eu preciso liberar uma palavra sobre a tua vida. Você chegou para adorar, você chegou para ajudar, só que de repente tu não imaginou que o Senhor Jesus iria pisar firme nesse lugar e iria olhar para você e falar, eu vou entrar na causa dela, eu vou entrar na causa dele. Hoje o Senhor está te visitando. Aleluia. Quando ele entra dentro daquele ambiente, Jesus ele não era extremamente convidado para estar em alguns lugares. E normalmente quando ele pisava em alguma sinagoga, ele pisava e não voltava. Primeiro por conta do tempo que ele tinha para fazer a obra. Jesus, pouco tempo de ministério. Então ele não tinha tanto tempo para ficar visitando o mesmo lugar e ele nem era tão querido assim. Então Jesus ele entra naquele lugar e observa o que está acontecendo. Ele observa que está cheio. Ele observa que tem pessoas. E quando ele está naquele lugar, ele observa também que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade e sofria há 18 anos. Interessante é que Lucas, quando escreve o livro, ele escreve com muita propriedade. Ele escreve com muita veemência. Porque Lucas, ele era médico. Então ele consegue entender que aquela situação, a situação daquela mulher, era uma situação complexa demais. Era uma situação que ele olhava e analisava, ele libera a anamnese para ela. Ele olha e fala assim, eu vou escrever aqui. Eles precisam entender que a situação dela não tem como ser consertada. Meu Deus. No capítulo 13, no verso 12, 11, 12, ele fala, aquela mulher andava encurvada e de maneira alguma, de maneira nenhuma, de forma alguma, ela poderia se endireitar. Só que Lucas, naquele momento, ele escreve baseado no conhecimento humano, porque ele estava como médico, ele estava olhando como homem. Só que naquele momento que ele não sabia é que Jesus estava na sinagoga. Deus, aleluia. Ele escreve como homem. Ele dá o laudo como homem. Ela não pode se endireitar. Meu Deus, aleluia. Eu penso na questão, Deus falou isso comigo umas semanas atrás, que existem pessoas por aí nos rotulando. Existem pessoas por aí colocando certos pontos finais na nossa causa. Pessoas olhando para você, ela vai ela de novo. Pegou a Bíblia de novo. Pegou as crianças de novo, segunda-feira. Está indo ela para a igreja. Só que o que eles não sabem é que o meu Jesus entrou na tua sinagoga. E quando ele entra para tratar, ele entra para trabalhar, ele entra para fazer alguma coisa acontecer. Ele entra lá, observa e olha para ela. Quem era essa mulher? Ninguém sabe quem era essa mulher. Mas a gente entende que ela tinha um problema muito forte na sua coluna. Ela nasceu assim, Jéssica? Não, ela não nasceu curvada. Até porque o texto vai dizer, até no original, que ela estava assim, padecendo daquele mal há 18 anos. Além do corpo físico, havia uma ação demoníaca na vida dela. Eu não vim pregar para você que ela era uma mulher endemoniada, mas eu posso dizer para você que ela era uma mulher que sofria fortes pressões do inferno. E aí eu olho, eu penso que às vezes
casa bem cheia, sempre tinha pessoas na minha casa querendo oração, ajuda de oração. Sempre. Eu chegava da escola, às vezes eu falava assim, ai caramba, já tem gente em casa de novo. Mas eram pessoas necessitadas. Minha casa era um ponto aonde o Senhor lhe cuidava de vidas através da vida da minha mãe. Só que eu nunca fui uma menina de estar cercada por amigos. Não, era sempre uma ou duas. Nunca. Fulana, um tempo longo da nossa juventude, e a gente ficava junto, era no novo Natal, uma coisa. Mas a minha irmã não, minha outra irmã era sempre muito cercada de pessoas. Ela era tipo pessoas assim que era multidão chamando lá em casa, Carol, Carol, muitas amigas. Aí eu olhava e falava, nossa, ela gosta de andar com tanta gente. Aí teve um dia que ela ganhou de presente um kit de maquiagem. E ela se maquiando, toda bonita, meninona. E aí teve um dia que eu fiquei observando o que ela estava fazendo. Minha mãe virou pra mim e falou assim, Jéssica, você sabe que no momento contigo não, né? Ela estava querendo dizer assim pra mim assim, a Carol até pode, Jéssica. Uma adolescente, sabe? Toda moderninha, arrumadinha. Mas a minha mãe estava querendo dizer assim pra mim, não, você é diferente, Jéssica. Aí eu olhava e falava, eu não gosto muito disso. Hoje até uso, não estou dizendo que não posso, entenda isso. O que eu estou querendo dizer pra você é que, de repente, que a sua amiga do lado vai ser de um jeito. Só que Deus está olhando pra você e está falando pra você, com você eu trato de outro jeito. Com você não pode, ai, mas eu queria fazer isso, você não pode. Ai, mas por quê? Porque o negócio contigo é diferente. O céu é mais baixo pra você. O céu é mais nítido pra você. Por que ela pode? Ela pode. Tu não pode. Ai, mas eu quero. Ela até pode, mas você não pode. Fica eu, pastor. Sem um propósito de jejum durante a semana. Eu já fico fraca, fico me sentindo mal. Ai, eu não jeito hoje. Mas é o Espírito Santo de Deus dizendo assim pra você. Você é seletiva, você é diferente, você é selecionada. Olha! Aí não dá. Jesus, ele pisa lá e observa a mulher curvada, mal. Mandei uma mensagem pro meu cunhado, falei assim, Léo, expliquei pra ele sobre essa pessoa, não falei nem que era da Bíblia. Ele é da saúde, aí ele falou assim, essa pessoa tá mal pra caramba. Você já tá encurvada assim, não sei nem se é uma operação, não sei nem se o into, o Léo é muito engraçado. Eu não sei nem se o into consegue dar jeito nas costas dessa pessoa. Fui para o hospital, Instituto Nacional de Traumatologia, ortopédica. E para ela não dava. Primeiro porque não tinha uma medicina avançada naquele tempo. Como que ela tá? Ela tá encurvada, as costas dela tá assim, ó. Ela tá mal. Essa pessoa foi passando por um processo ao longo dos anos, há 18 anos. No primeiro ano ela curvou um pouco. De repente não percebeu. No segundo ano, pregador, ela já estava um pouco mais encurvada, já reclamava mais do que estava sentindo. No 10º ano ela já estava olhando pro chão. Eu fui estudar. A Bíblia vai falar que ela era totalmente curvada e Lucas está afirmando que ela não poderia se endireitar. A coluna dela já está calcificada, engessada, já está endurecida naquela posição. Deus, ele cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Ele olha para Adão lá no jardim e fala assim, não dá, ele não pode ficar só. Eu vou soprar, eu vou criar, eu vou liberar fôlego de vida, criar Adão e criar Eva. A sua imagem e a sua semelhança. Ele criou a mulher, ele criou você, ele criou. Ele olhou e falou, não, eu vou deixar a sua coluna certa. Porque quando a gente tem uma coluna boa, a gente anda mais rápido. A gente tem uma visão mais ampla. Aquela mulher estava sofrendo algumas influências, a sua coluna já estava totalmente travada. A sua visão já estava sendo prejudicada.
eu vou dobrar meu joelho dentro do meu quarto. Eu já enjoava, eu não quero mais comer. Mas aí a gente faz um monte de dieta para poder emagrecer. Aí chama na oração, 7 horas da noite, durante 20 dias, 21 dias, a gente não quer que bobeira. O Deus que faz em 21 faz em 1. Não quer. Glória a Deus. Se você for parar para analisar, nós estamos sofrendo as pressões demoníacas na nossa vida e a nossa vida está sendo modificada. Sabe qual é o propósito do inferno para a atualidade? Ele quer olhar para você, você foi criado desse jeito, tu orava, tu buscava, então tu não vai buscar mais, então você pegava, então tu não vai pegar mais, tu provava daquele jeito, então tu não vai levar mais. É Satanás olhando para você e falando, eu vou modificar quem ele é. Modificação. Era de um jeito. Andava reta. 18 anos se passando. Pressão demoníaca, ela modificando-se quem ela era em Deus. Só que tem uma palavra no teu coração nessa noite. Você vai voltar a ser aquilo que o Senhor falou que você um dia seria. Ai, Jéssica, já empolguei um pouco, tô 2 anos, tô 3 anos, eu estou falando, eu estou te desenformando hoje. Tu vai voltar a ser quem você era. O tempo está passando. Jéssica, em 2000 tu era uma coisa, 2025 tu é outra. Intimidade zero com Deus, visão zero com Deus, expectativa no céu zero, crente que nem acredita que Jesus está voltando. Deus separou essa segunda-feira aqui hoje, nessa semana, esse dia, para despertar você, crente, para despertar a minha casa, para falar para você, ele está voltando, ele está voltando. Aleluia. Totalmente mudado. Não. Zero velocidade, lenta. Não tinha voz. Nem clamar estava clamando. Nem a gente às vezes. Deus te desperta na madrugada falando assim, vem para o mistério do clamor da oração. Coloca a tua mão pro alto, unge a tua cara. Não quer. Não quer, não precisa. Uma oração singela, com 2 palavras, é o bastante. Não é o bastante. Tanto que tinha gente endemoniada dentro da sinagoga. Então, se fosse o bastante, ela não estaria sofrendo o reflexo do inferno dentro do ambiente de culto. Deus está chamando alguém nessa noite da responsabilidade. Deus está chamando alguém nessa noite da responsabilidade. Tu tem autoridade do céu para arrepender. Jesus olha para ela. Jesus olha para aquela mulher. Só que eu quero só voltar um negócio aqui. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus olha para ela já dentro da sinagoga. Só que aí a gente é curioso, fui tentar entender onde era essa sinagoga. Essa mulher, ela vai para a sinagoga. Eu não consigo dizer para você se ela ia sempre lá, se ela... Eu não consigo dizer isso, porque não temos base bíblica para te falar sobre isso. Mas o que eu consigo dizer para você é que essa sinagoga tem uma porcentagem muito grande, quase 95%, de ser em uma localização mais íngreme. O que isso significa? Em um lugar alto, um lugar de altitude. Ao que, Jéssica? Me explica melhor. Eles estavam se reunindo em um local mais alto da cidade. Imagina o monte do Butã. Imagina o monte 7 cabeçais. Imagina um lugar alto, era alto. Eles queriam um lugar mais isolado, Ana, para adorar a Deus
Jéssica, essa mulher é sem nome. Traz um ensinamento maravilhoso. E eu me apego a isso. Porque na verdade o ensinamento dos ensinamentos que ela traz é o seguinte: olha, com todos os meus problemas, eu prefiro adorar a Deus. Com todas as minhas dificuldades, Jéssica, mas tu não sabe o que eu estou passando, é sem emprego, porta fechada, doença, problema dentro de casa, marido das drogas, filho, assim, assado, mas Deus está falando, com tudo escolha a luta. Aleluia. Glória a Deus. Deus, ele vinha falando comigo que queria a minha totalidade. Eu fingindo orar, vou mentir pra você. Sabia que Deus queria a minha totalidade, mas eu deixava aqui, ó. Trabalhei durante anos em banco. E Deus é bom, gente, não é mentir, né? A gente não gosta de negar nosso dinheiro, mentir, escadadinha, viajar, né? A gente gosta desse negócio. Meu Deus, adoro. Direitinha, minhas bíblias, meu negocinho, pô, meu coisa linda, muito feia. Sobrancelha, Deus me mandar aqui, irmão, vamos juntar. E é caro! Mulher é cara da glória, Jairo. A glória a Deus. Meu Boaz, pastor. Meu Boaz. Só que Deus, ele falou assim pra mim: chegou o tempo. Eu já sabia. Chegou o tempo que eu quero a sua totalidade. Aí eu, ai Deus, você pegou mais demais na tua casa. A gente sabe o que Deus está falando com a gente dá muito doido às vezes. Porque eu sabia que Deus estava falando assim pra mim: eu quero que você se lance 100%. Aí eu falava, eu ofertava um pouco mais, vou abençoar um irmão. Aí minhas amigas que engravidavam, eu queria abençoar um monte de coisa. Deus estava falando assim: tu tá dando uma de doida, palhaça, a gente fingindo que tá tudo bem. Mas eu sabia que Deus estava falando: eu quero que você saia do trabalho. Deus me livre. Ficar em casa. Ana, em casa. Gente, eu tenho um filho, mas gente, é muito difícil cuidar do Benjamin. Benjamin é bebê de creche, a gente viu uma creche boa, né? Benjamin estudando lá, maravilhoso, independente. Desde 4 meses, Deus me largar meu emprego no Santander. Não, 4 meses, eu, mãe, ó. Não, meu filho vai, sabe? Porque enquanto eu trabalho, eu dou o melhor pra ele. Creche, na escola, ali tomando conta, sempre uma mãe ativa, olhando, não sei o quê. Só que chegou a hora de eu me posicionar 100%, porque eu já estava encurvando também. Deus está falando para alguém aqui nessa noite: eu quero a tua totalidade. Levanta a tua mão. Deus está falando para alguém que tu está fazendo, eu estou vendo, mas ainda é pouco, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero postura e alinhamento espiritual. Mais. Mas eu já jejuo, eu já dizimo, eu já me entendo. Deus está falando: eu quero mais. E para mim, pastor, foi isso. Fui para um outro banco. 4 anos lá. E semana. Mas semana que chegou um dia que Deus usou uma serva de Deus, uma amiga minha. E nem era muito amiga na época ainda. Ela veio e falou assim: Jéssica, antes de eu louvar, Deus, que eu olhava assim para ela, eu falei: muita estrelinha. Ela é bem estourada por aí, que as igrejas chamam. Deus usou ela para mim. Olha, missionária, Deus está falando para você que a porta vai fechar, porque o Senhor quer você envolvida. Aí eu dei, mas dá para ser envolvida. Dá para trabalhar, dá para fazer. Eu falei: Deus, eu estudei. Aí guardei no meu coração, dobrei meu joelho em casa e falei assim para Deus: então eu quero um tempo. Julho. E eu ainda querendo desistir com Deus. Que louca. Eu querendo botar data, eu querendo falar. Falei pra Deus, julho, até julho, ano passado. Gente, a verdade é que a gente às vezes se impressiona com todos os crentes que a gente vê na internet. Se entregando, devocional. De manhã, a pessoa já com uma xícara de café na mão. A Bíblia, gente, olha. Nada disso. Não é assim. Não é desse jeito. O negócio é na madrugada. O negócio é quando tu dobra o teu joelho antes de dormir no secreto. Deus está falando: eu quero mais de você. É doído, é doloroso. Aí
O teu propósito não é o meu propósito. Jéssica, acorda, eu quero você na obra. Larga de ser boba que eu tenho mais pra você. Meu Deus. É mais, fazer mais. Aí eu olhei pra minha gerente e falei assim, eu tenho que conversar com você. Ela, Jéssica, eu tenho que conversar com você também. Eu falei, amém. Quando eu sentei, ela falou assim, eu não sei porquê. Eu não consigo fazer nada, mas a sua demissão desceu, Jéssica. Eu preciso te demitir, já chegou de lá. Não foi ninguém do Rio de Janeiro, não foi ninguém daqui, não foi coordenador, não foi gerência, não foi reclamação. Simplesmente chegou, tá demitido. Meu Deus. Eu olhei pra ela, falei, você é crente, não é, Sueli? Ela, sou crente, falei, Deus já tinha me falado. Comecei a rir, porque eu já sabia ela. Por isso que tu veio desse jeito? Falei, por isso que eu veio desse jeito. Falei, onde assina? Porque quando tu trata com o mestre, ele cumpre. Quando tu fala pra ele o negócio, tá tudo organizado, ele cumpre. Chegou o momento da minha dedicação, a minha totalidade pra ele. Por isso que quando o telefone tocou, pastor, eu falei, opa, eu preciso lá pegar. Eu preciso sair da minha casa e pegar. Eu gosto de ajudar, depois eu quero vir aqui não ajudar. Mas se ligar, mãe Jéssica, estamos livres, eu venho. Porque Deus falou, eu quero a totalidade. Tu precisa criar coragem para enfrentar a totalidade de Deus. Tu precisa criar coragem para aceitar a totalidade de Deus. Em casa, uma loucura. 5 minutos eu fico de carro. Eu em casa, eu não sabia o que tinha direito no freezer. Quero trabalho, Na primeira semana, Benjamin e um banheiro comigo, eu levando ele para a escola, me sentindo uma mãezona. Ele virou e falou assim, mãe, vamos fazer uma mágica. Eu falei, tu sabe o que é mágica? Estou perdendo coisa dentro da minha casa. Meu filho sabia várias coisas, eu não sabia o que ele sabia. Na totalidade, na 100% eu não sabia. Espertíssimo, avançadíssimo, papo. E Deus falando, tu está perdendo coisas dentro da tua casa. Tu precisa voltar a tomar um negócio, a direção da tua casa. Já fazendo o que eu queria também. Porque eu queria uma farinha, estava no lugar errado, negócio errado. Mas eu estava me dedicando muito pro trabalho, não sabia de nada. Já fazendo tudo errado lá, comprando tudo errado. Agora não, agora eu que vou no mercado. Chegou em casa e falou assim pra mim, Jéssica, deu casa, chegou pessoas. Falei, porque eu precisava de hidratante para Benjamin, ele precisava comprar isso, aquilo. Agora eu vou no mercado porque eu sou do lar. Da glória, Jairo. Tá amando, gente, as coisas do lar na casa. Falou assim pra mim, Jéssica, agora eu quero que tu faça uns bolos pra mim. Nem sei fazer bolo de jeito, tem que olhar no lugar. Como que eu era? Eu era de comprar o bolo. Comprava o bolo e levava o bolo pronto pra casa. Agora o Senhor tá me ensinando a ser do lar. Ai, gente, é muito ruim, gente. Jesus olha para aquela mulher encurvada e olha para ela. Tá mal, tá doente, cansada, menosprezada. E aí, rapidinho, você precisa entender, às vezes a sinagoga, como que eles faziam para caber o povo? Ou eles faziam círculos e colocavam na frente os principais da sinagoga, as mulheres ficavam para trás, os homens mais à frente. Aí tinha a galera que estava doente, ficava pelos cantos, pelo final da sinagoga, lá no fundão. E algumas pessoas que eram denominadas como parede. O que é isso? Calma. A Bíblia vai dizer que essa sinagoga era no alto. Estava num ambiente íngreme. E muito provavelmente essa mulher encurvada, ela não estava na frente. Porque no texto original vai dizer que o Senhor grita e tem um ponto de exclamação. Então significa que ela não estava perto de Jesus. Ela estava no fundo. Ela estava estourada. Ela também era reconhecida como alguém que estava fazendo parte das paredes, das tendas. Ela não era uma pessoa bem querida naquele ambiente. Ela não era uma mulher que as pessoas olhavam para ela e cumprimentavam. Ô querida, tudo bem? Tu vem cá, deixa eu te abraçar. Deixa eu liberar uma palavra. Não,
pastor, é verdade?